Olá, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão, a este convite que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nos oferece. Que possamos nesse instante nos permitirmos, nos deixarmos envolver pela paz do Mestre Jesus. Agradecidos que estamos pela vida, nós vamos assim nos sentindo felizes, proporcionando-nos um pouco mais de saúde, de alegria, sabedores que somos que isso nos fortalece, a fim de buscarmos conquistar efetivamente todos esses bons sentimentos e esses bons hábitos. E assim, nós agradecidos que estamos, vamos para a nossa reflexão deste dia. O tema de hoje será Lei de Amor, Justiça e Caridade, do Livro dos Espíritos. Logo lá na primeira pergunta, 873 do Livro dos Espíritos, é perguntado a ele se a justiça é algo natural ao ser humano. E respondem que tão natural é que a maioria das pessoas já se revoltam com o pensamento de injustiça. E aí, se a gente for pensar bem nesta questão, imaginemos assim: se é tão natural assim, por que acontece tanta justiça? Mas na resposta ele ainda complementa dizendo-nos que é um aperfeiçoamento, não é, através do nosso progresso moral. Então é lógico que cada vez que progredimos moralmente, com certeza nós vamos aclarando um pouco mais a nossa consciência, mas não nos dá a consciência da justiça. Vamos aprimorando, ela já é inata em cada um de nós. Agora vamos pensar nos termos em momento atual sobre a justiça. Porque se nós formos ali questionar e formos buscar entender a justiça natural e a justiça divina, aliás, a justiça humana e a justiça divina, dentro dos nossos parâmetros aqui, né, enquanto seres encarnados, nós vamos nos decepcionar de uma certa forma e aí vamos ficar meio confusos, porque acabamos percebendo ali muitas injustiças acontecendo. Na realidade, o que é a justiça? Não é? A justiça, na sua definição, quer dizer respeito aos direitos de cada um. Lembrando que todos nós temos os mesmos direitos. Todos nós somos necessários, todos nós precisamos. Então, todos nós temos direitos iguais, que precisam ser respeitados, preservados por cada um de nós. E o que atrapalha isso é a mistura com as nossas paixões. Porque, como nós vamos observar ao longo do tempo, em cada situação, muitas vezes, que nós vamos passar por um julgamento, vamos passar por uma análise, nós colocamos as nossas paixões. E as nossas paixões, elas turvam e nos dão um falso ponto de vista. Não é? Elas fazem com que nós mesclemos aquilo que nós acreditamos em nome daquilo que realmente é real, que é justo, que é o direito do outro, ou muitas vezes que é o nosso direito. Daí a necessidade do progresso moral, porque o progresso moral nos traz um aclaramento maior da consciência, e é onde nós costumamos e como nós precisamos desta alavanca, né, oferecendo a nós essa condição, nós vamos buscando e vamos percebendo que nós não temos só vontades próprias, né, que para oferecer para o outro o respeito aos seus direitos, nós precisamos ter esta condição de entendimento, que muitas vezes aquilo que nem sempre é agradável às nossas vontades, ainda assim é um direito do outro, não tira o direito do outro. Então, nessa mistura toda é que nós muitas vezes nos perdemos. E daí chegamos aonde estamos, não é? Vamos nos perdendo com
o passar do tempo, se nós não nos firmamos, né, nesta busca, neste aprimoramento, não é, de ordem moral, nesta busca de evolução do ser humano em todos os aspectos. Então, quando nós pensamos em termos de épocas, vamos imaginar que cada povo envolve a sua justiça humana de acordo com a sua cultura, não é? A justiça humana ela está muito pautada na cultura de cada povo. Então, elas são colocadas de acordo com uma necessidade que se tem a cada instante, a cada povo, a cada época, a cada país. Então, se nós observarmos até as leis no tempo da Idade Média, em determinados países, nós hoje percebemos que não há nada assim de necessário daquilo, mas nós vamos querer analisar de acordo com hoje. Agora, se nós estudarmos ali aquele momento, a história, nós vamos perceber que naquele momento a lei era de tal forma necessária aquele momento, aquela condição. Então, percebe como nós vamos tendo um discernimento maior de acordo com essa nossa evolução? Já a lei natural, né, que é a lei divina, ela contempla esses direitos que não se modificam, que são realmente imortais para qualquer momento e qualquer época. Só que quem nos dá isso é a nossa consciência aprimorada. É esse progresso que nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, para que nós possamos permitir que a nossa consciência esteja mais aclarada e possamos perceber, né, a necessidade de se fazer valer os direitos dos outros, assim como nós. Aí nós vamos entrar na questão da caridade, né? O que Jesus quer dizer da caridade, quando ele diz para nós amarmos os nossos inimigos. E nós temos uma dificuldade muito grande de pensar como nós vamos ter uma afeição por aquele que nos causou algum prejuízo, por aquele que nos trouxe a infelicidade e tudo mais. Pensando, já resumindo numa questão mais prática, né? Na realidade, ninguém nos traz nada, né? O simplesmente acontece pela atitude alheia aquilo que nós permitimos em nós. Então, no meio de tudo isso, vamos pensar que a caridade que nós precisamos entender e que Jesus nos coloca é que nós não precisamos partir para a vingança. Não é? Porque senão nós nos equiparamos exatamente àquele que nós estamos ali criticando e julgando, e querendo e desejando o pior a ele. Não, precisamos entender que ele é tão falho como nós, né? Então, se ele tem o direito de cometer as suas dificuldades ali, as suas questões menos felizes, nós também já cometemos muitas. Então, o simples fato de nós termos esse entendimento e colocarmos em prática é não nos querer, é não desejarmos nos vingarmos, não é? Porque a dor não vai ser diminuída, as questões não serão reparadas e, pelo contrário, nós estaremos ainda mais devedores, né? Nós nos cobraremos por aquela atitude. Então, se nós estamos buscando a paz, sigamos o seu exemplo e a própria condição da fala de Jesus de amar os nossos inimigos, não oferecendo e não querendo para ele a justiça e oferecendo para ele o bem. Se nós já estivermos nos colocado neste caminho, se nós já estivermos adquirido e se nós nos esforçarmos no preceito de Jesus, oferecer ao outro aquilo que nós desejamos que seja oferecido a nós, oferecer para o outro em pensamento e em tratativa aquilo que nós entendemos que nós também precisamos e que nós queremos e temos o direito. Então, a caridade está muito pautada nesse ponto. É lógico que quanto mais nós repensarmos e avaliarmos, nós vamos chegar a inúmeras questões. Estamos aqui somente colocando conceitos para que a gente possa refletir e seguir adiante, né? Nesta condição das reflexões aqui dos preceitos todos de Jesus. Então, nós pensamos que tudo isso, entendemos que tudo isso está totalmente intercalado, a justiça, o amor, a caridade. Porque o amor, ele vai contemplar exatamente a justiça e a caridade. Porque como é amar sem ter justiça e sem ter caridade?
sem ter o senso disso e sem ter a prática posteriormente de tudo isso. Precisamos entender que um vai estar de acordo com o outro, não é uma sequência, mas eles estão emaranhados porque se complementam. Então, quando nós pensamos em justiça, vamos alargar o nosso pensamento, estender ali os horizontes para que possamos perceber que a justiça depende exatamente deste pensamento, deste sentimento, de um aprimoramento para que a gente saia desta questão das paixões e saiamos até do julgamento. Pensemos que nós não estamos num tribunal de justiça aqui humano e não somos os juízes em que vamos ali bater o martelo definindo a vida de algumas pessoas porque cometeram tais crimes. Não estamos nesta posição e se estamos neste comportamento, estamos muito equivocados. Precisamos parar, nos olharmos, nos interiorizarmos e entender todos os preceitos de Jesus, todos os ensinamentos que foram vivenciados por ele como caminho da nossa felicidade, que é o que traz a condição da paz, da saúde, que é estarmos quites com aquilo que precisamos fazer, não aquilo que as nossas paixões, as nossas inferioridades, as nossas más tendências, muitas vezes nos deixamos levar. Então acreditamos que elas estão nos levando para aquilo, não, nós estamos nos colocando naquilo, nós estamos caminhando por tudo aquilo, pensando exatamente que estamos agindo com justiça, porque ainda temos uma ideia que a justiça, ela é punitiva. Então, se acreditarmos em Deus e termos o entendimento de que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é caridade, como é oferecer para o outro uma punição por ele ter cometido o mais simples erro ou o erro maior, o erro mais grave? Como? Pensando no Deus que nós entendemos e que nós acreditamos. Precisamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, com a nossa crença e com aquilo que nós oferecemos para o outro. Pensar em justiça é, para fazer justiça, não podemos separar de Deus. Daí ser inerente a cada um de nós. Porque se nós somos a essência divina e se nós temos a centelha divina em cada um de nós, nós precisamos evoluir nesse sentido para que nós possamos perceber e nos permitir esta essência crescer em nós, ela aflorar, permitir que ela emerja de cada um. Então, como nós faremos tudo isso? Através desta caminhada, nós vamos conquistando, nós vamos permitindo. A própria doutrina espírita, como é a premissa de Kardec, é que nós não vamos receber. Tudo está em nós temos tudo, está lá. Na nossa essência, se nós carregamos conosco essa essência divina enquanto espíritos imortais que somos, e estamos aqui ora nesta encarnação, precisamos nos ater a esta questão. Precisamos permitir, principalmente neste momento, que nós ali observamos e vivenciamos e estamos sofrendo no sentido de receber tantas dificuldades causadas pela pandemia que o planeta está vivenciando. Isto é mais convidativo do que qualquer momento que nós já vivenciamos. É mais que um convite, não é? É uma convocação. E uma convocação para o quê? Para que nós nos atentemos de qual a nossa função aqui neste momento, de qual é a nossa missão. Procuramos tanto estudar e admiramos tanto os espíritos missionários que estão nos seus grandes feitos, não é? Nas suas obras maravilhosas de toda a caridade, de todo o amor. Então, precisamos nós entendermos qual é a nossa função aqui enquanto encarnados neste momento. Qual é a nossa função dentro da nossa família? Qual é a nossa função e a nossa finalidade enquanto seres sociais, enquanto profissionais que somos? Precisamos entender que tudo é uma questão só. É a prática e o sentimento do amor, da justiça, da caridade. Então, a nossa missão, ela só vai ser realmente executada quando nós entendermos isso.
que temos tudo, né? Próprio Jesus já nos colocou que nós somos deuses. Nós temos tudo aquilo para realizar. E quando nós dizemos temos tudo, algumas pessoas podem dizer: nossa, Shirley, como temos tudo se falta tanto, se estamos assim tão desprovidos neste momento até que se fala e nós constatamos tanta fome, tantas pessoas desprovidas do básico e que nós muitas vezes nem tivemos a oportunidade de passar por tudo isso. Mas mesmo assim nós estamos carentes de algumas situações, de algumas questões. Todos nós estamos sendo atingidos pela pandemia, independente de onde nós estejamos, qual a nossa condição social. Se nós nos olharmos como seres aqui em passagem pelo planeta Terra, nós vamos nos dar conta de tudo isso. E tudo isso porque nós ainda não entendemos qual é essa nossa missão. Então, neste momento de convite, de convocação, né, pela situação em que nós estamos vivenciando, vamos aproveitar, não é? Vamos aproveitar para nos colocarmos assim como necessitados de vivenciar esses conceitos, de reavaliar esses conceitos, essas crenças, que nós chegaremos a esta conclusão. Então, sejamos justos conosco. Deixemos de ser injustos primeiramente conosco, nós muitas vezes nos iludindo com determinadas situações. Nós podemos aqui acompanhar, né, diante dos temas passados que estamos aí desenvolvendo, né, buscando trazer a reflexão para cada um através da literatura, não é espírita, entender que todos nós estamos muitas vezes fugindo de nós mesmos, fugindo daquilo que nós entendemos que vai nos trazer sofrimento. Mas não há crescimento sem o sofrimento. E entendamos o sofrimento não como algo punitivo e algo que nos trará uma dificuldade imensa e que nós não seremos capazes, que nós não temos condições, temos plenas condições. Jesus já deu uma receita muito grande de tudo isso, não é? Quando diz, e quando nós entendemos também e é colocado a cada momento, né, que nós só temos aquilo que nós necessitamos. Porque Deus é justiça e Ele, o nosso Criador, o nosso Pai maior, no sentido de ser o nosso Criador, não nos colocaria em nenhuma situação, não nos ofereceria oportunidade alguma se nós não tivéssemos plenas condições de receber aquilo e receber no sentido de executar, de fazer, de aprender e aprender através desta caminhada que é a nossa condição, que é a nossa oportunidade de evolução. Então vamos ter em mente, né, e trazer aos nossos corações um aprimoramento dos nossos sentimentos. Vamos nos oferecer um pouco mais de brandura, um pouco mais de caridade com cada um de nós, nós próprios. Porque aí nós poderemos oferecer ao outro aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos fazendo. Fica mais fácil, fica mais leve. E neste momento todos nós estamos necessitando desta leveza. Muitas vezes nós acreditamos que ainda precisamos de um fato miraculoso que venha acontecer e tire com a mão, né, como se diz aí popularmente pelos nossos sábios, tirar com a mão aquela dor. E aí Deus já nos mostrou através da vivência de Jesus e dos seus ensinamentos que nós estamos aqui já recebendo. A vida é esta oportunidade. E nós vamos entendendo com os feitos, onde nós vamos, através desta caminhada, executando esses preceitos. Tiremos de nossa mente esta questão de dificuldade, ficar esperando pelo outro, porque o outro está naquela função, sem dúvida alguma. Mas não fiquemos esperando, porque o outro também está esperando de nós. Aqueles que nos cercam muitas vezes estão esperando de nós, sejam eles os nossos amigos, sejam aquelas pessoas que não muitas vezes nos querem bem, ou sejam aquelas pessoas que nem cogitam algo para nós, mas elas ainda assim esperam. Então deixemos de esperar, tenhamos a esperança que executa, que é a confiança, a fé, juntas, seguindo que somos seres divinos, fomos criados pelo divino, pelo Criador.
espíritos aqui criados por Ele. Então, temos toda a condição neste momento de permitir que o melhor de nós possa aflorar e possa emergir. Não importa o que já tenhamos feito, não importa que nos sintamos nesse instante o maior de todos aqueles que erraram e os nossos feitos não tenham sido tão bons ou tenham sido gravíssimos. O momento é agora. O momento é agora. Então, ergamos o nosso olhar, nos permitindo ser melhores, fazendo o melhor. Começamos no pensamento, começamos na reflexão, para que possamos trilhar uma execução, criar uma estratégia, dia a dia, um dia de cada vez. Jesus mesmo disse, não é? Deixe que o seu mal de cada dia fique no seu dia. Não vos preocupeis com o amanhã numa angústia, mas tenhamos a disponibilidade. Vamos nos dispor ao amor, que a justiça e a caridade andam juntos e nós vamos executar tudo isso. Tenhamos benevolência, tenhamos indulgência para conosco, para que possamos, na nossa caminhada, caminhar com os outros e oferecer para os outros tudo aquilo. E assim, refletindo neste tema aí, que são temas que nós vamos refletindo ao longo da nossa vida, uma vez que vamos precisar desta condição da reflexão, até para que isso possa evoluir, porque se nós vamos aprendendo, nós vamos cada vez mais aprimorando. E este aprimoramento vem da reflexão e em seguida a execução de cada questão. Então, que o convite que cada um de nós estamos fazendo seja recebido como presente pelo coração de cada um. Que nós tenhamos o nosso coração aberto para nos oferecermos o melhor e seguirmos adiante neste caminho evolutivo pela nossa felicidade, pela nossa saúde e seguirmos adiante. Então, agora nós aproveitamos este momento já para começar a exercitar este senso de justiça, de amor e de caridade, através das vibrações. Lembrando que vibrar é oferecer os nossos melhores sentimentos. Então, nós vamos nos interiorizando, buscando o que nós temos de melhor em nós, mesmo aqueles que não acreditam, mas nós temos, porque somos a essência, temos a essência divina em cada um, a centelha divina. Então, nós vamos já imaginando o nosso globo, o nosso planeta Terra, nosso globo azul, envolvido em muita luz. E esta luz vai sendo direcionada em forma de vibrações a todo o planeta, a todos nesse instante, todos nós, todos os seres aqui encarnados e desencarnados, onde quer que estejam, passando diretamente pela questão do Covid, do vírus, ou não, aqueles que estão sendo atingidos diretamente, que estão tendo afastamento dos seus seres queridos, aqueles que estão partindo, independente de qual seja a causa, que tenhamos estas vibrações nesse instante para enviar, emanando a cada um, que cada um sinta a sustentação nesse instante, que possa ser fortalecido, reenergizado por essas benesses, onde quer que estejam. E assim, nós vamos agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do conhecimento, para que possamos evoluir. Gratidão imensa a Jesus, o nosso Mestre, a Deus Pai Criador, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham, nos amparando, nos protegendo, que possamos nos permitir guiar por todos os ensinamentos do Mestre querido, do Mestre Jesus. Gratidão imensa a todos vocês que nos acompanham, que sempre estão refletindo conosco. Gratidão imensa por todas as oportunidades da vida, que possamos aproveitar esta oportunidade, crescendo e trilhando o nosso caminho com a maior confiança, com fé, coragem e perseverança. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e por todo sempre.
Até uma próxima oportunidade, queridos e queridas. Que assim seja. Graças a Deus.